Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Mais um dia, meu irmão, minha irmã, nos reunimos com alegria para ouvirmos a palavra do Senhor. Hoje, dia 20 de março, quinta-feira, segunda semana da Quaresma, do Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, na porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Além disso, viu os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que ele desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, que eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, irmãos, a palavra do Senhor que veio ao nosso encontro. Hoje, de forma particular, através desse Evangelho, recordamos o precioso ensinamento do Senhor, que o amor a Ele passa sempre pelo amor ao irmão. O Evangelho em questão nos relata hoje a parábola do pobre Lázaro e o homem rico. Lázaro, que permanece todos os dias na porta do rico, coberto de feridas, que buscava se alimentar com as migalhas e caiu da mesa farta do homem rico. Do outro lado está o homem rico, sem nome, mas com características bem claras. Abastado, vestia-se com roupas finas, elegantes, promovia grandes festas todos os dias. Aqui, meus irmãos, para iniciarmos esta realidade, o Evangelho de hoje que vem ao nosso coração, é importante termos em conta que aqui temos uma parábola, não é? Se tivermos elementos nu e cru, vamos dizer assim, nós podemos estranhar, né? Comunicação com os mortos, quem está na perdição comunicando com quem está no céu. Isso não acontece, a gente sabe que não é assim. Não são elementos da nossa doutrina, é uma parábola. Nosso Senhor quer mostrar a realidade da nossa vida humana e as suas consequências. Apresenta para nós 2 personagens: Lázaro, o pobre, e o homem rico. Este homem rico não possui nome, mas as características estão colocadas aqui bem claras, para entendermos, irmãos, também o nosso processo de liberdade. E hoje, diante deste Evangelho que vem ao nosso coração, para nos perguntarmos, percebemos o nosso hoje da vida, como eu tenho vivido à luz deste Evangelho. Estou caminhando como o pobre Lázaro ou como rico? Para a gente pensar hoje, não é? Na Bíblia, rico é aquele que despreza Deus, fazendo de si o centro de todas as coisas. Por outro lado, pobre é o que nada possui, fazendo sua confiança consistir todos os dias na providência divina. Entendemos isso aqui, amados irmãos? Vejam, não é? Nosso Senhor não está condenando a riqueza, não é isso? Mas está alertando aquelas pessoas que fazem a sua riqueza o seu Deus, a sua riqueza o seu último tesouro, né? Infelizmente nós temos pessoas que são assim. E seja rico materialmente ou pobre materialmente, nós podemos viver esse apego à riqueza. Talvez se eu tiver posses, posso me apegar aquele montante, aquele tesouro que eu tenho, né? Mas eu posso também ser
em questão financeira pobre, me apegar a um caderno, a um carro, a uma situação. Então o Senhor não condena a ter riquezas, mas o apego a elas. Por isso hoje aqui nós vamos refletir, na vida de Lázaro, o primeiro passo. O pobre Lázaro morre e os anjos o levam para junto de Abraão. Morre rico e é enterrado. Vejam aqui, quando olhamos como foi a vida de Lázaro, como foi a vida do rico para chegarmos até aqui. Vejam, o homem rico do Evangelho levava uma vida insensível à dor alheia. O pobre Lázaro, consciente de sua condição de miséria por uma sociedade injusta, confiou todas as suas dores ao coração de Deus. Nesse momento desta parábola, já se percebe que a morte não nos iguala. O pobre torna-se rico na presença de Deus na eternidade, e o rico, no lugar de tormento, não dispõe nem de uma gota de água para se refrescar. Então, amados irmãos, para nós hoje refletirmos, entendermos, colocar no nosso coração esse questionamento, como eu tenho vivido a minha vida presente? Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? Outra passagem da Escritura que vai nos lembrar, vai dizer assim: quando está o seu tesouro, aí está o seu coração. Quaresma é este tempo para termos a coragem de olharmos para dentro de nós, fazermos uma revisão de vida e buscarmos, irmãos, a conversão. Jesus nos ensina que os bens materiais, que são o dom de Deus para o homem, quando não bem administrados, podem destruir a vida. Então é aqui que o Senhor quer nos dar essa lição importantíssima: que minha vida seja um dom, minha vida seja uma partilha. Como bons cristãos, nós seremos atentos às necessidades dos irmãos. Todos nós temos riquezas materiais, riquezas espirituais. O Senhor não nos dotou desses dons para nós mesmos, para nos fecharmos em nós, mas nos dotou desse dom para que a nossa vida seja uma partilha. Então que hoje eu e você possamos pensar, possamos refletir. Deixo aqui no fim deste Evangelho de hoje para nós uma pergunta: com que disponibilidade de administrar os bens que o Senhor me deu nesta terra? Possamos pensar neste dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, irmão, irmã, faço aqui a você um apelo, a nossa caminhada de evangelização. Queremos levar essa palavra a muitos corações. Assine o nosso canal, ative as notificações, curte, compartilhe, comente, copie o link, mande para outras pessoas, para que a evangelização, para que o anúncio da palavra alcance mais pessoas, possamos levar a palavra de Deus a tantos corações necessitados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.